Hola, buenas tardes, muy buenas tardes, buenísimas tardes a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor List e essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol. Ça va, Érica? Bonsoir. Buenas tardes. Pessoal de Jacobina do Piauí e o pessoal de Uruçuí. Cadê os outros? Devem estar chegando, né? Tem uma galera que só vem para assistir essa aula. Tem isso também, né? Uma galera que assiste só algumas específicas. A Érica no chat do YouTube. E Giancarlo, não sei se vai ficar para essa aula. Talvez, enfim, não sei. Boa tarde. Pessoal, na semana passada a gente trabalhou interpretação de texto. Foi bom, foi legal, né? A gente está trabalhando mais interpretação, pensando no Enem, né? Mas hoje eu preciso compensar a gramática da semana passada que a gente não viu. São conjunções, né? E também a gente vai iniciar preposições. No final do material eu coloquei uns textos. Então pode ser que a gente chegue a esses textos, não sei. Caso não chegue nos textos, na próxima semana a gramática já diminui e a gente consegue dividir melhor o tempo, tá? Mas eu preciso fechar essa parte gramatical. Em particular, conjunções, eu não queria passar rápido, só cumprir tabela, porque conhecer algumas conjunções, o sentido que elas têm, lhe ajuda a compreender, né, o texto, aquilo que você está lendo. Então a gente vai se dedicar na aula de hoje um pouco mais de gramática, e dando tempo a gente faz o texto que tem aí. Eu sempre coloco no material o texto, a interpretação, tá? Mas vamos lá. Aqui tem preposições. Hoje dia 23 de agosto. O mês de agosto está terminando. Passou rápido, né? Muito rápido. Vamos lá. As conjunções subordinadas. Parte da minha explicação aqui está em espanhol, parte está em português, tem uma mistura, né? E aí, consequentemente, depois eu observei que por causa disso o programa saiu corrigindo, colocando M, principalmente no final de palavra, quando não deveria ter. Mas a gente vai arrumando aqui, tá? Então, você não vai encontrar, pensando no Enem, pensando no vestibular, questão para você classificar, usar conjunção, classificar, dizer qual é o sentido que ela tem. Você vai precisar ler e compreender, né? Então, causales expressam causa, motivo, razão, da ação expressa pelo verbo da oração principal. E aqui a gente dá exemplos de algumas delas. Porque, que. Em espanhol, usa-se somente o que no lugar de porquê. Não fui que não tinha tempo. Em vez de você falar não fui porque não tinha tempo, em espanhol perfeitamente se diz não fui que não tinha tempo. Então o que sozinho, ele pode substituir o porquê quando você está dando motivo, razão, causa, com o mesmo sentido. Puesto que, a causa de que, em vista com N, como eu falei para vocês. Como tem uma parte do texto aqui em português, então o programa saiu corrigindo e eu reparei agora. Em vista de que, tá? Não precisava nem escrever aqui fora, né? Basta corrigir aqui. Vou passar de vermelho mesmo. Em vista de que. E aí dou alguns exemplos. Não vou a viajar porque não tenho dinheiro. Que não tenho dinheiro. Puesto que não tenho dinheiro. A causa de que não tenho dinheiro. Obviamente que é mais frequente em espanhol se dizer porque não tenho dinheiro ou então que não tenho dinheiro. É muito comum usar o que sozinho no lugar do porquê. É algo frequente. Chegou mais gente, né? Jacobina, Jerumenha, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Como não tenho dinheiro, não vou a viajar.
E aqui a gente faz a observação. Se usa como quando a oração subordinada antecede a principal, né? Usamos inclusive a mesma oração aqui, ó. Não vou viajar porque não tenho dinheiro, invertida para facilitar a explicação. Como não tenho dinheiro, não vou viajar. No viene, mais um exemplo. Porque, pues, puesto, ou já que, ou somente que está enfermo. Tá? Poder ser qualquer uma delas, né? Ele está expressando aí a causa, o motivo, a razão de por que não vem, né? De por que não vai, da ação do verbo principal. No caso, o verbo venir, no viene, né? Finales expressam o objetivo ou a finalidade da ação expressa pelo verbo da oração principal. Te explico para que ou a fim de que aprendas. Consecutiva expressa o efeito, o resultado ou a consequência resultante da ação expressa pela oração principal. Vamos repetir? Expressa o efeito, o resultado ou a consequência resultante da ação expressa pela oração principal. Que, precedido de tanto, tá? Aqui já estamos mudando os exemplos. Luego, pues, com que é muito frequente em espanhol, com que, por consiguiente, por lo tanto, por esto, de tal modo, de tal maneira. Era tão alto que, consequentemente, né? Era tão alto que não passava por la puerta. Pienso, luego existo. No eres un niño, con que, né? Tu sabes lo que haces. Não és uma criança, né? Não, portanto, né? Condicionales expressam uma condição necessária ou uma hipótese para que se realize a ação expressa pelo verbo da oração principal. Condicional, como o próprio nome já fala, né? Então, se, né? Não esqueça que tem um outro se em espanhol com acento, que é o advérbio de afirmação. A conjunção ela não leva acento. Sempre e quando, como em espanhol pode ser condicional, quando se acompanha de um verbo no subjuntivo. Eu comentei isso quando a gente trabalhou subjuntivo. En el caso de que com N, tá? Com tal que, também com N no final. E com solo que. Dois exemplos. Me iria à Espanha se pudiera. E aqui é a história do como, que ele vai funcionar como condicional quando ele se acompanhar de subjuntivo. Como é o caso desse exemplo. Como me digas la verdad, te lo comprarei. É mais ou menos, se você me disser a verdade, eu compro, né? Estou traduzindo assim porque no processo aí de tradução, a gente traduz para como se diria na nossa língua. Mas o que tem aqui de especial é você perceber isso, que como acompanhado de verbo no subjuntivo, expressa uma condição, como é o caso do exemplo aqui mais uma vez. Como me digas, que tu me digas, como me digas la verdad, te lo comprarei. O senhor está impondo uma condição para comprar alguma coisa se a outra disser a verdade, né? Concessivas expressa uma concessão, um consentimento. Aunque, que é muito frequente em espanhol, por mais que, assim,
A um quando é equivalente, inclusive quando, né? Apesar de que, por muito que, expressa uma concessão. Aunque llueva, irei al cine. É interessante porque a ideia que dá é de que é de que há um impedimento, né, para ir ao cinema. Mas se vai, mesmo com chuva, aunque llueva, irei al cine. Por más que quisieron, né, não conseguiram hacerlo. E aqui a gente tem uns exercícios que você iria escolher a opção que completa a frase. Se alguém quiser participar, mandar resposta, tem uma sequência de 8 ou 10 questões como essa, que são questões rápidas, que aí você testa seu conhecimento aí sobre o uso da conjunção. Indo pelo contexto, você consegue sacar o que é que encaixa melhor, qual é o sentido que está tendo dentro, né, da frase. São essas questões modelo quiz que a gente sempre faz no final de cada conteúdo gramatical. Aqui diz assim: completa as frases que seguem com as conjunções correctas. Então vai ter uma sequência de frases, tá? El dueño de la venta é também uma oportunidade para conhecer palavras novas. El dueño de la venta, venta quer dizer venda, o dono da venda, se despediu mais temprano quer dizer mais cedo. Esse mais com acento é advérbio, temprano também é advérbio, né? Quer dizer cedo, vírgula, tinha que trabalhar de madrugada, né? Está mostrando aí a razão, né? O motivo pelo qual ele teve que sair mais cedo, né? Então, o que é que eu coloco aí? Deixa eu ver se eu animei. Animei. Pois tinha que trabalhar de madrugada. Tá bom? Bora ver se a gente consegue fazer item 2 e 3. Eu vou marcar um minutinho para que vocês tentem, tá? Acho que dá para fazer em um minuto, né? Vamos, Júnior, marcar um minuto, por favor. Sandia significa melancia, ou seja, a pessoa gosta. Me gusta la sandia, eu gosto de melancia. Porém, veja que na outra frase, a pessoa diz que não pode comer, né? Então, me gusta la sandia, sin embargo, não é isso? No entanto, porém, né? Sin embargo, em espanhol podia ser pero, não puedo comerla, daria certo aqui também. Não obstante, embora, sei lá, ficaria muito sério, mas poderia ser também. Me gusta la sandia, sin embargo, não puedo comerla, apesar de gostar, né? Tem uma coisa se opõe à outra, gosta, mas não pode. Saldré de viaje esta semana. Aí a pessoa está apontando, né, a razão, o motivo, né? Tá de férias. Então, saldré de viaje esta semana, já que estou de vacaciones. Vacaciones quer dizer férias, estou de férias. Saldré de viaje esta semana, já que estou de vacaciones. Perdão.
Letra C. Questão 4, questão 5. Vou também fazer como estou fazendo. Vou pedir para marcar 1 minuto para que vocês possam pelo menos ler, tentar arriscar alguma coisa. Teste aí o seu entendimento. Júnior, vamos marcar mais 1 minuto. Questão 4, então. Não salimos. A pessoa está expondo a razão, o motivo, né? Porque chovia. Podia ser só que, né? Lembra que eu falei no começo da aula? Não salimos que chovia. Poderia ser somente que. Nós salimos que chovia. Faz o mesmo serviço. 5. Me duele a cabeça. Isso aqui é uma expressão, no me des la lata, em espanhol, dar la lata, seria equivalente a encher a paciência. Vou dizer dessa forma para ficar mais elegante, né? Perturbar, não me perturbe, não me enche a paciência, tá? Então, me duele la cabeça, por lo tanto, né? No me des la lata. Questão 6. Questão 7. Gente, marca 1 minuto, Júnior, por favor. 1 minuto. Fui al cine, não me gostou a película. Película quer dizer filme. A pessoa foi e não gostou do filme. Então, ó, fui al cine, pero... Não, pero não existe. Pero... Sin embargo, né? Não me gostou a película. Pero não me gostou a película. Quando lo veo por la calle, calle significa rua, não me mira, não lo saludo, né? Ou seja, a pessoa está impondo uma condição para cumprimentar a outra. Saludar seria cumprimentar. Então, se não me mira, não lo saludo, né? Se não me olha, não o cumprimento. Quando lo veo por la calle, esse lo se refere a alguém masculino, né? 8, 9, 10, tudo junto. Como é mais de 2, estava no ritmo de 2, eu vou marcar 2 minutos. Júnior, a gente vai marcar 2 agora.
O Marcos começou a mandar resposta ali no chat. Muy bien, chico. E estão muito buenas, né? Com tal que trabajes, lo demás não me importa, né? 10. Não tenho autorização para deixar-te entrar. Luego, não é isso? Letra A. Deixa eu ir marcando. Com tal que trabajes, luego, né? Não pode fazer nada. Podia ser por lo tanto, não pode fazer nada, né? 10. Nosotros estudiávamos tanto que nos cansávamos. É isso, né? Sensacional. Letra A, letra C, né, Marcos? Tá. Como eu falei no começo da aula, para quem acompanhou a aula do começo, eu concluí agora a parte de conjunções. Ficou faltando da semana passada. Semana passada a gente tinha uns textos aqui e a gente se agarrou com esses textos. E foi muito interessante, inclusive, né? E aí terminou ficando muito atropelado a parte de a gramática das conjunções. Então, encerrei conjunções com vocês. Elas voltam depois, lá para o mês de setembro, outubro, a gente volta a falar um pouco mais como a título de revisão, para que a gente lembre de algumas coisas, pensando principalmente nos que vão fazer prova de espanhol no Enem. E agora a gente vai falar um pouco sobre preposições, que está dentro da nossa programação. Apesar de ser um conteúdo gramatical, eu tento fazer não tão cansativo, não tanta informação que de repente não vai ser relevante, porque dá para fazer, né? De aprofundar, sair escavacando preposições, mas também são sempre oportunidades de você aprender vocabulário, palavra, o sentido que tem ali da preposição dentro de uma frase, que às vezes, por ser diferente do português, pode levar a dúvida, a fazer uma pausa para tentar entender. Eu começo falando um pouco disso aqui, ó. Possuem diversos grados de especificidade. Por exemplo, o verbo crer, né, que é crer, acreditar. A depender da preposição que você usa, você dá mais ou menos valor ao que você está falando. Crer em se refere a um campo mais extenso. Crer a. Então, o uso da preposição faz uma diferença. Creer em mi madre significa creer em ella como persona e também em lo que dice. É mais amplo, é mais extenso. Creer em. Creer a mi amigo significa dar crédito ao seu amigo, né? Dar crédito. Quais são as preposições? Aí aqui a gente tem uma lista com duas preposições, aliás, com as preposições, né? A, ante, bajo, com, contra, de, desde, em, entre, hacia e hasta, que são, às vezes se confunde, mas não tem por que confundir. Uma é limite e a outra não. A gente vai conhecer caso por caso. Vou falar de maneira bem direta sobre cada uma delas. E com exemplos. Para, por, pro, segundo, né? Sim, sobre, tras. Isso aqui, por exemplo, sempre vai ser preposição, né? Nunca vai ser numeral. As preposições sempre introduzem complemento. Pode ser um complemento direto. Nunca regañé a mi hijo. Nunca chamei a atenção, né, do meu filho. A tradução. Esse verbo aqui é o verbo reganhar, que significa chamar a atenção, não para si, mas chamar a atenção de alguém, né? Reprovar alguma coisa verbalmente. Falo nesse sentido. Né? Nunca tive que chamar a atenção nesse sentido, tá? Então, verbo reganhar. Nunca reganhei a mi hijo. Um complemento direto. Escrevi na carta a mi hijo, para mi hijo, né?
complemento indireto. E podem expressar circunstância, né, de lugar. Por exemplo, dejó la carta sobre el velador. O lugar em cima da mesinha de cabeceira. Essa palavra velador significa mesinha de cabeceira. De tempo. Partiremos em primavera. De modo. Nos invitaram sem muitas ganas. Invitaram quer dizer convidaram. É do verbo invitar, que significa convidar. E ganas é vontade. Então, nos convidaram sem muita vontade, muitas ganas. Se usa muito isso em espanhol para dizer que se tem vontade ou não de alguma coisa. Me dá ganas, não tenho ganas, estou sem ganas. Ganas é vontade. Como você usaria vontade em português, né? Usa-se em espanhol ganas. De causa, estou cantando de alegria, né? A causa, o motivo pelo qual eu estou cantando. Legal, né? Quando se canta de alegria. De instrumento, trouxe la carne con el cuchillo dentado. Trouxe quer dizer cortar em pedaços, né? Troço, em espanhol, é pedaço. Então, trouxe la carne, troçar é cortar em pedaços. Com el cuchillo, cuchillo é como chama em espanhol, faca de dentes, faca de pão, né? Trouxe la carne con el cuchillo dentado. Se tá crua, foi difícil, hein? De companhia, Pedro chegou com seu padre. De complemento do nome, no caso o nome aqui eu me refiro a substantivo. La hija de la doctora, a filha da doutora, chegará a las 6, tá? La hija de la doctora chegará a las 6. Como eu falei para vocês, aqui eu volto a falar um pouco mais de cada preposição e de dar alguns exemplos e faço também alguns comentários quando for o caso. Veja só, a preposição a, né? Que pode dar a ideia de movimento, material ou figurado, de lugar, movimento, né? Lugar e tempo, em que acontece ou se realiza algo, sucede vem de suceder, que é acontecer, ou modo de fazer alguma coisa. Então, para cada um tem um exemplo. Vou à Grécia, né? Firmará à la tarde. Firmar quer dizer assinar. Assinará pela tarde, portanto, tempo. Estava à la derecha. Então, aqui, lugar, né? Estava à direita. E o modo, né, de fazer algo, irá a pé. Na verdade, eu posso complementar isso aqui também dizendo que em espanhol, com o sentido de modo, mas se você vai se locomover usando os pés, é sempre a preposição. A pé, e também se for a cavalo, a caballo. Né? A caballo. O modo, né? O pessoal de Flores, pessoal. Escola Santo Antônio Marcos, muito bem. Tá dado o alô para o pessoal de Flores. Eu acho lindo o nome do município, Flores. Ante, diante ou em presença. Ante mim, recordou el ayer. Em minha presença, lembrou do passado, tá? Recordou, aqui vem do verbo recordar. Acho que vocês conhecem. A palavra ayer, literalmente, significa ontem, né? Mas quando ele fala el ayer, está querendo falar do passado e não de ontem, né? Então, ante mim, recordou el ayer. Bajo, situação inferior, ou você está sujeito a uma pessoa, né? Então, é o que eu digo aqui. Situação inferior,
ou você está sujeito ou dependente de uma pessoa ou uma coisa com relação a outra, o exemplo deixa bem claro. No primeiro, quando eu falo situação inferior, dormimos bajo las estrellas. Literalmente numa situação inferior, porque as estrelas estão lá em cima no céu e a gente está aqui com os pés na terra, né? Então seria mais ou menos dormimos sob as estrelas. Sob, né, está numa situação inferior, né? Ou quando você está sujeito, dependente, né, dependendo de alguém, estava bajo las órdenes del capitán. Então, sob as ordens do capitão. Estava sujeito às ordens do capitão, tá? Bajo. Com. Companhia de persona ou coisas. Aqui eu esqueci de pintar, de escolher vermelho para destacar, mas por nenhum motivo particular. Chegou com mi padre, né? Na companhia do pai, né? Com mi padre. Ferramentas ou instrumentos. Modo. Lo revuelves con la cuchara, né? Ferramenta ou instrumento. Revolver significa mexer, remexer, com a colher, né? Cuchara, em espanhol, quer dizer colher, né? Vocês viram faca ainda agora, né? Cuchillo, agora cuchara. Tem a menorzinha, que é a cucharita. Tem a concha, que é o cucharón, no aumentativo, né? E tenedor, que é garfo. Tenedor. Que é como chama em espanhol, garfo. Cuchara, colher. Chora com dolor. O modo, né? Chora com dolor. Aqui vocês viram outras preposições, né? Que também pode mostrar a circunstância de modo, né? Me voy a pie. É a circunstância dela ali, o sentido que ela dá ali na frase. O que não significa dizer que dá para substituir uma por outra. Ali onde eu disse a pie, não dá para falar com pie, não teria sentido. É dentro do contexto próprio ali, tá? Que a gente traz esse sentido das preposições dentro dos exemplos. Contra, oposição ou contrariedade. Se estacionou contra o trânsito, na contramão, né? Contra o trânsito. Tem até uma fotinha para ilustrar aqui. É o carro vermelho, tá na contramão, né? Os outros dão tudo nesse sentido. De. Olha só que tem vários exemplos com a preposição de, né? Pode ser posse ou pertence. El vestido de Helena es hermoso. Hermoso quer dizer bonito. Origem ou procedência. El agua de mar, a origem da água, es salada. Essa palavra salada quer dizer salgada. Ela é uma falsa cognata. Porque salada, em espanhol, eu escrevo aqui em cima, fora do quadro, é ensalada. Um alfacezinho com os tomates, é nem salada. É ensalada de frutas. Agora, salada, porque tem sal. El agua de mar es salada. Matéria ou contenido de alguma coisa. Quando eu falo matéria, o material. Né? Se quebrou el vaso, vaso quer dizer copo, é falsa cognata, de vidro. Se quebrou el vaso de vidro, o copo de vidro. Então, material, vidro. Modo. Andar de lado es divertido. Tiempo. Andar de noche es peligroso. Desde. Lugar. Chegou desde Brasil. Tiempo. Te espero desde hace una hora. Desde hace una hora. E em.
Pode dar uma circunstância, expressar uma circunstância de tempo. Tiempo, estamos em primavera. De lugar, está em la playa, praia. De modo, lo digo em sério. O modo como eu estou falando, que eu estou dizendo, é em sério, né? Em sério. E meio de transporte. Meio de transporte. Viajaremos em avião. Aqui é interessante, e vale a pena destacar, que em espanhol, se você vai se locomover usando um meio de transporte, você vai em. Em espanhol não se vai de a lugar algum. Não se fala de avião, de coche, não se diz, né? Em espanhol, se você vai se locomover usando o meio de transporte, a preposição que você usa é em. Exceção, se você for usar os pés, que você acabou de ver no começo desse conteúdo, né? Você fala a pie, se você tiver, né, a caballo. Qualquer outro meio de transporte, em espanhol, se vai em avião. Entre, que dá a ideia de estar em meio, né? Se debate entre la vida e la muerte, então entre vida e morte. E hacia. Essa preposição ela é legal, vale destacar que legal, enfim, ela dá a ideia de movimento, né? Mais precisamente me fugiu a palavra. Ali ele fala direção del movimento respeito a seu término. Mas eu queria encontrar em português algo melhor. Sentido. Pronto, achei, tá vendo? Ó? Sentido. Ela dá a ideia de sentido. Eu digo assim, ó, vou no sentido do shopping. Não quer dizer que é o meu limite, eu vou no rumo do shopping, no sentido do shopping. Essa preposição ela tem esse significado. E ela também pode significar da ideia de aproximação. Havia aproximadamente, né, ao redor, nesse mesmo sentido. Então, de sentido, como ele diz aqui, ó, voy hacia la cordillera, portanto, eu vou em direção à cordilheira. Não quer dizer não é o meu limite, né? Porque a hasta é limite, hasta é até. Hacia não, hacia é direção, em direção de, né? Voy hacia. E quando ele fala alrededor de, cerca de, ao redor de, aproximadamente, ou seja, serve para dar a ideia de aproximação, como eu falei já. Murió hacia las 3 de la tarde. Aí, outro negócio também que vale a pena lembrar é não confundir essa preposição com o verbo a ser no pretérito perfeito. Quando eu digo aqui, ó, ele, faltou acento, ele hacía artesanias, eu quero dizer que ele fazia artesanato. É acentuado, a pronúncia é diferente. Aqui eu pronuncio hacía, aqui é hacia, a preposição é hacia. O verbo aqui é hacía. Na terceira pessoa é o verbo hacer. Eu estou mostrando porque tem a mesma forma e vale a pena. É o verbo hacer. No caso aqui, conjugado no pretérito imperfeito, né? Bom, esse exercício, na verdade, me é também uma oportunidade. Acho que a gente consegue chegar lá na interpretação. Para comentar algumas diferenças
que existe... Eu não terminei preposições completamente, tá? Na próxima semana eu concluo, tem mais. Mas é para mostrar para vocês algumas diferenças entre espanhol e português. Como diz aqui no comando, ó. Que nem é comando. Las preposiciones, né? Las preposiciones no se utilizan del mismo modo en portugués y español. Completa las frases según el uso correcto en español. E aí eu preencho, vou logo preenchendo, porque a intenção aqui era que se pudesse observar algumas diferenças. Nos gusta viajar em avião, que vocês viram agora há pouco. Se é meio de transporte é em e nunca de. 2. Carlos está enamorado de essa chica. Em espanhol, as pessoas se enamoram, enamorar-se é apaixonar-se, né? Né? Carlos está enamorado dessa chica que viene a la escuela em bici. É também meio de transporte, né? Bici é a abreviação para bicicleta. Em espanhol é frequente abreviar-se algumas palavras. Bici para bicicleta, cole para colégio, cine para cinema. 3. A quem se lhe ocorre ir al cine? Não vamos esquecer que aqui tem uma preposição. Al significa ao, que é a junção da preposição a mais o artigo definido el. A mais el dá al cine. Em português você fala ao. A quem se lhe ocorre ir al cine ou ao cinema, aí você fala, aí seria igual, né? Digo sim, é igual, né? Embora... Bom, deixa pra lá. A quem se lhe ocorre ir al cine com chuva. Aqui que é diferente. Com chuva. Porque se tu fala em la chuva, fica em la chuva. Aí passa uma ideia de que a chuva é um meio de transporte. Não é, né? Los jeans talle bajo. Talle bajo quer dizer justos. Los jeans talle bajos estão de moda. Em espanhol, quando algo está na moda, a gente fala de. Estão de moda. Está de moda, está na moda. Em português fala na, né? Está na moda. Em espanhol, de moda. Frase 5. Sabes se el piso de Juanjo está... Piso quer dizer apartamento. E essa palavra venta, ela já apareceu aqui. Lembram? Venta quer dizer venda, de vender, venda. Sabe se el piso de Juan está de venta? Tá? De venta. Olha, deu tempo chegar na interpretação de texto. Acho que a gente consegue fazer pelo menos um, com o tempinho que a gente tem. Bora tentar, né? Caso não dê, tem a próxima semana. A gente já pode iniciar com o texto, mas acho que dá. Vamos lá. Antes de eu iniciar esse texto, vale a pena lembrar uma coisa. Na Espanha, existe uma língua oficial que todo mundo fala. Essa língua, atualmente, ela é chamada de espanhol, que é a língua que vocês estão estudando. Essa palavra espanhol, ela tenta representar mais o nome da nação, que é Espanha. Então, em Espanha se habla espanhol. Só que isso é uma tentativa de passar essa ideia, né, mais nacional. Por quê? Essa língua, na verdade, ela tem como nome original castelhano, porque é a língua da terra dos reis, que é a Castilha. Castelhano. Então, o que você chama de espanhol atualmente
Na verdade, é o castelhano, que é a mesma língua, né? É a língua falada em 19 países aqui na América. 19. Foi que foi aqui? O que é isso aqui em cima? Permitir ou negar? Nega? Nega. Travou aqui, será, pessoal? Deixa eu ver se indo, voltando. Conseguem fechar? Júnior, consegue fechar essa janela aqui em cima? Essa tarja que apareceu aqui? Apareceu aí. Bom, deixa eu voltar para o meu texto, para minha explicação. Tava falando para vocês que o que a gente chama de espanhol é o castelhano, né? Beleza? Então, que é a língua que todos os espanhóis falam. Só que além do espanhol, em outras regiões da Espanha se fala outras línguas. É o caso do catalão, é o caso do galego e o caso do vasco, que pode escrever com V, pode escrever com B, vasco, e que eles chamam os vascos de eusqueira. Ó, foi-se embora. Eusqueira, tá? Então, antes de fazer a leitura do texto, ou de ir para a questão, eu fiz essa pequena explicação, porque o texto ele vai trazer essas coisas. O que é que eu falei para você? Que o espanhol, que é a língua que todo mundo fala na Espanha, na verdade é o castelhano, que se resolveu chamar de espanhol, foi-se embora. Desapareceu, Júnior. Valeu. Que se resolveu chamar de espanhol por achar a palavra mais representativa, tá? Mas há também na Catalunha o catalão, na Galícia o galego, e no País Vasco você pode chamar de vasco ou eusqueira. Eusqueira, essa última palavra que é bem diferente, né? Eusqueira é como os vascos chamam a língua deles. Eusqueira em eusqueira, tá bom? Ou seja, é um país que tem uma língua oficial, mas há três regiões que têm uma outra língua, além do espanhol, né? O catalão, o galego, né? Catalã, na Catalunha, né? Basco ou eusqueira, tá? Porque o texto fala o seguinte, o texto acima tem como objetivo, letra A diz assim: ressaltar a importância da língua vasca para a cultura espanhola. Letra B, promover a integração dos falantes da língua vasca. Você está vendo aqui, ó, língua vasca, com os demais falantes de espanhol. Homenagear Enrique Connor, que é um dos membros mais ativos da Real Academia de Língua de la Língua Vasca. Já aparece com V, tá vendo? Porque pode escrever. Informar sobre as apresentações do violoncelista Jotes Obregon. Essas palavras que vão aparecer aqui e no texto, aqui é um nome próprio, né, com X pelo meio ou K pelo meio, elas estão em vasco. Então eu vou pronunciá-las como se pronunciaria em espanhol, que espanhol eu sei, vasco eu não sei. Vasco é uma outra língua e que não parece com nada. Noticiar sobre a realização de uma sessão especial em homenagem à língua vasca, realizada nas dependências da sede da Real Academia Espanhola.
Você reparou comigo que só não aparece a palavra vasca na letra C? Não, mentira, na letra D de 2, né? Só não aparece na letra D. Mas na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E... Não, na D não. Na A, B, C e letra E, a D não, né? Mas letra A, letra B, letra C e letra E, aparece a palavra vasca, Vasco, que agora você sabe o que é, né? É uma língua falada num lugar chamado País Basco, que fica ali ao norte da Espanha, ali já na região fronteira com a França. Tem um lugar chamado País Basco. São excelentes cozinheiros e pescadores. E eles têm uma língua chamada euskera, ou basco, ou língua vasca, que é uma língua muito invocada. Você pode depois dar umas olhadas nos textos em basco. Se saiu em todas as alternativas, menos na letra D, é porque vai se falar sobre a língua vasca no texto. Não é? Ok? Eu vou começar a ler praticamente só, mas estou vendo que a gente vai deixar para a próxima semana. Mas eu leio pelo menos essa primeira parte. Na sede da Real Academia Espanhola, a Real Academia Espanhola é uma instituição, Real Academia Espanhola, é uma instituição que estuda a língua, promove a língua, incentiva o estudo da língua, reformas, mudanças, alterações que ocorrem no espanhol, é feito com essa instituição, Real Academia Espanhola, e eles tentam o máximo possível incluir os outros países que falam espanhol também, né? Eles conseguem chegar a um consenso entre eles, tá bom? Na Real Academia Espanhola celebrou hoje uma sessão institucional de homenagem à euskera. O que é mesmo euskera? A língua vasca. Na sede da Real Academia Espanhola se celebrou hoje uma sessão institucional de homenagem à euskera. No marco das jornadas Euskarari Gozarre el euskera, uma língua com futuro. Ele está dizendo para a gente qual foi o título, né, do que se falou lá. Por isso é entre aspas. Está vendo aqui as aspas? Não se espante. Intitulada, né? Euskarari Gozarre el euskera, uma língua com futuro. Fecha aspas, né? Ou seja, o euskera, o vasco, é uma língua com futuro. Se estava falando sobre isso. Organizadas por el Instituto Vasco Ectespare Euskaltzaindia. Esses nomes são em vasco, gente, então relevem. Que é o que isso aqui? Real Academia de la Língua Vasca. Isso aqui, basco, essas palavras todas significam Real Academia de la Língua Vasca. Ou seja, existe uma academia, né, Real Academia de la Língua Vasca. E la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, País Basco. Este homenaje de hoy forma parte del programa que se desenvolve del 13 a 16 de março em Madrid. É um evento realizado em Madrid, né? Organizado por las mencionadas entidades. E aí, queridos, vai chegando ao fim a minha participação de hoje, tá? Como eu vi, não vai dar tempo da gente resolver a questão. Eu quero resolver, porque o texto, embora tenha muitas palavras, a resolução ela é muito fácil, se a gente não fica preso a algumas coisas diferentes que vão estar aqui escritas em basco. Então, na próxima semana, a gente vai se agarrar com esse texto, tá? Obrigado pela participação, pela atenção. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, nos vemos.